E essa era uma dificuldade que eu tinha assim, eu nunca fui tímido, tá? Eu nunca fui tímido, eu sempre fui um espontâneo, eu sempre fui brincalhão, mas eu tinha um certo receio, que era falar em público, na verdade não é falar em público, é não gerar o reconhecimento do meu trabalho, assim. Eu tinha medo de falar bobagem, na verdade era essa, eu tinha medo de falar bobagem. Então eu ficava muito preocupado com a mensagem que eu ia fazer quando eu estivesse tete a tete com as pessoas. E hoje eu estou aqui com o mentor e formador de coaches, Marcelo Cingolani. Marcelo, muito obrigada por estar aqui nesse bate-papo junto comigo e minha audiência. É uma honra poder ter o seu tempo e o seu conhecimento por esses breves minutos. Legal, Gil. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme aí estar com você, conversando aí com a sua audiência. Gratidão aí por isso. E ele não tem ideia do que eu vou perguntar para ele. Eu quero fazer um bate-papo bem gostoso aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Marcelo, primeiro eu quero que você conte pra gente brevemente como é que foi que você foi parar dentro desse universo para trabalhar como mentor e formador de coaches. Em 2013, eu comecei a atuar fortemente como coaching, assim, para valer. E larguei meu emprego e comecei a viver só de coaching. E dos nichos que eu mais comecei a atuar foi com empreendedorismo. E começaram a aparecer vários coaches querendo seguir um caminho que eu já estava seguindo. Eu já tinha aí alguns produtos digitais, eu fazia alguns trabalhos utilizando a internet para poder alavancar minhas vendas, e começou vários coaches. E nesse momento eu comecei a perceber que os coaches eles queriam entender qual o caminho que eu tinha trilhado. E aí foi onde acendeu um pouco a luz aqui da oportunidade e do caminho onde eu realmente vi que eu adorava ajudar outras pessoas a trilhar o caminho que eu já estava trilhando. E depois de um tempo, fazendo isso com dezenas de coaches, apareceu a oportunidade de adquirir a licença e poder voltar para uma cidade que eu já queria, que era a minha cidade, que é Belo Horizonte. Hoje eu moro fora de BH, mas estou voltando para Belo Horizonte. Casou e útil, agradável. Então eu já aproveitei que eu estava sendo mentor de coaches para ajudar novos coaches a entrar no mercado de maneira assertiva, de maneira mais direta. E tá sendo delicioso, sinceramente, tá sendo delicioso. Dá para ver pelo seu olhar, pelo seu sorriso, que você tá muito realizado fazendo isso. E fala para mim assim, em uma palavra, em uma frase, o que é ser um coach? Porque tá tão na moda essa palavra. O que é ser um coach? Se fosse traduzir isso em uma palavra, uau, cara, posso colocar que é contribuição. Contribuição, eu acho que é uma palavra que reflete muito hoje o que para mim é um coaching, assim. Tirando o clichê de simplesmente ajudar as pessoas, mas em contribuir. E essa contribuição que eu acho mais interessante é porque começa pelo meu mundo ali, que eu contribuo com a minha família, eu consigo estar mais presente com meu filho, com a minha esposa, eu contribuo com o cliente, e esse cliente contribui com outras pessoas, que contribuem com outras pessoas, e é como se fosse uma propagação de coisas boas. Indiretamente, eu me sinto, nem que seja por 1% que seja, contribuindo com essa pessoa lá no final. E isso é muito gratificante, assim. Eu fico muito orgulhoso de poder contribuir com alguém que nem sabe que eu ajudei alguém que ajudou essa própria... E, assim, é uma corrente do bem que, para mim, isso é muito legal. Então, contribuição, acho que é uma palavra, assim... não é fácil definir o coaching em uma palavra, mas se fosse para escolher, eu escolheria. Não, mas foi uma palavra poderosíssima e eu concordo 100% com você. Você falou que hoje você trabalha como mentor de novos coaches e treina para que essas pessoas sejam coaches. Então, a pessoa nem é coach, ela tem o interesse em ser, ou ela sente dentro dela esse desejo de contribuir. Você treina, capacita essa pessoa com todos os fundamentos, com todos os conceitos, com todas as técnicas e ferramentas. Ela se torna um coach e aí ela quer crescer dentro da carreira, quer ter inúmeros clientes, ou como você falou, que desde 2013 você passou a viver de coaching. E aí, com esse novo coach, você faz um processo de mentoria para que ele possa ter sucesso dentro da carreira, é isso? Exato. E tem também diversos outros coaches que não necessariamente foram formados por mim, que vieram de outras escolas ou de outras instituições, por algum motivo ou por outro estão sentindo alguma necessidade de apoio, de ajuste, então eu também conduzo essas pessoas num processo de mentoria para que eles aprendam aí trilhar alguns caminhos. Sempre quando as pessoas me pedem, Gi, me indica um lugar para eu fazer a formação de coaching, não é só uma questão de lugar, mas é uma questão do trainer que conduz, porque às vezes a escola é a mesma, a metodologia é a mesma, mas o trainer pode fazer total diferença. O que você percebe
percebe disso dentro da sua vivência? Você acredita que realmente o trainer faz diferença na forma dele conduzir a turma, a dinâmica, ou o que pesa mais é a metodologia? O que você pensa? Eu acho que o trainer ele é a peça fundamental desse quebra-cabeça todo. Eu já fiz formações que foram até repetidas. Acho que no intuito de aprender mais, principalmente a ser um trainer, eu fiz a mesma formação várias vezes. Então, eu já fiz várias vezes a formação básica, várias vezes uma formação mais intermediária, várias vezes uma formação mais avançada, justamente para pegar ali nuances, insights e realmente aprimorar a técnica que eu já sei. E nesse sentido eu vejo quanto faz diferença, e todos com trainers diferentes. E era impressionante como é que um trainer às vezes conduz a turma para um sucesso, para um conjunto, e o outro, quando trainer, normalmente ele deixa a turma meio solta, meio perdida, a turma fica até um pouco insegura. E nesse sentido, uma das coisas que é uma grande preocupação é entregar duas coisas. Primeiro, entregar qualidade técnica. E o segundo, cara, assim, pode ser meio clichê isso, mas entregar amor, assim, sabe? Tipo, quando eu tô ali, eu tô 100% focado para dar tudo que eu tenho, assim. Então, eu sempre me preparo e eu tenho uma brincadeira que eu converso sempre antes, eu faço um diálogo interno, onde eu falo que, cara, eu vou dar, conversando comigo mesmo, como se fosse na terceira pessoa, eu falo, Marcelo, você vai dar o seu melhor hoje. Então, aí eu respondo, ok, vou dar sim o meu melhor. E entro para entregar tudo que eu tenho e fico muito presente para qualquer pergunta, para que ninguém saia sem nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de desvio. Então, isso eu acho que realmente faz diferença. Eu nem me considero o melhor trainer que existe, de hipótese alguma, mas quando eu estou ali, eu estou focado em fazer ser o melhor trainer possível. Assim. E isso realmente dá diferença. Eu vejo alguns comentários, depoimentos, inclusive de pessoas que já fizeram outras formações e que comentam, até elogiando um pouco da nossa metodologia junto com a nossa expertise. Que top! Então, qualidade técnica e amor. Que competências que você acredita que um trainer que leva a sua equipe para o sucesso possui, que aquele trainer que passa até uma certa insegurança ali para o pessoal, porque deixa às vezes solto, igual você comentou, o que esse trainer tem que esse daqui não tem? O que você observou aí? A primeira coisa é a experiência, tá, Gi? Porque, infelizmente, eu já vi em algumas escolas vários trainers que eles não têm experiência em atendimento, como coach. Eles simplesmente fazem as formações todas e já viram trainers, sem ter experiência de atendimento, saber como é que é na prática mesmo, lidando com pessoas do dia a dia, com problemas reais, não só exemplos teóricos de sala de aula. Isso faz muita diferença, porque quando tem experiência, independente da pergunta, a maioria das coisas você acaba já tendo passado por alguma situação. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é quando a experiência é o primeiro, disparadamente é o primeiro. E tem um segundo que eu acho que também é um pouco menos, talvez um pouco menos impactante como a experiência, mas tão importante quanto. Cara, é a forma como se aborda. Esse é um ponto que hoje eu valorizo muito, que o jeito, a clareza nas palavras, para mim, faz muita diferença. Você falou algumas vezes, de um tempo para cá eu fico mais presente. O que quer dizer de um tempo para cá eu fico mais presente? Ano passado, 2015, eu fazia poucas apresentações. Eu não tinha uma preocupação muito grande na clareza da minha comunicação. Eu pensava, cara, para mim eu fui claro. Se a pessoa não entendeu, ela está vacilando. E aí eu não ficava presente para a importância da comunicação ter que vir de quem está comunicando. Então, se você não entende o que eu falo, a responsabilidade é minha em falar corretamente ou com mais clareza. E antes eu achava que a pessoa tinha que entender o que eu estava pensando. Para mim, às vezes, era óbvio, mas para você não. E hoje eu fico muito presente em relação à comunicação. Hoje eu vejo quanto impacta, o quanto eu consigo convencer alguém, ou persuadir alguém, ou ajudar alguém quando eu faço uma comunicação clara. Isso, inclusive, aqui em casa. Com meu filho, a mesma coisa, com minha esposa, a mesma coisa. Quando as minhas orientações não são claras, meu filho não faz o que eu preciso que ele faça, não faz o que eu peço. E a minha esposa, a mesma coisa, a gente se esbarra. Então, a comunicação tem que ser muito clara. Hoje eu fico muito presente para minha clareza das palavras. E quando você tem clareza das palavras, você usa isso profissionalmente, quando você está formando novos coaches, você usa isso também profissionalmente quando você está fazendo a mentoria desses coaches, e você usa na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, clareza das palavras é uma competência-chave para ser uma pessoa de sucesso, aí, vamos dizer dessa forma. Chave. Perfeito. Tem um detalhe que eu gosto muito, assim, a gente fala de clareza das palavras e da comunicação. Meu filho tem 6 anos. Um menino arteiro, como todos os meninos de 6 anos. Gosta de dar cambalhota, chute
e sair correndo. Ficar quieto é algo que não existe no vocabulário da criança. Mas é super interessante como é que, quando eu chamo ele para conversar, me coloco na mesma posição, na mesma estatura, e eu converso ele de maneira clara, pausada, e ainda por cima, na linguagem dele, até é diferente. Assim, eu percebo o Vitor, de 5 anos atrás, meu filho, né? 5 anos atrás não, ele com 5 anos, 1 ano atrás, para esse ano, com 6 anos, apesar de, tudo bem que alguém pode considerar até que ele cresceu 1 ano, mas é diferente quando ele olha e fala, entendi. E essa mudança está mais em você do que no Vitor. Mais em mim do que no Vitor. Porque hoje eu percebo a diferença de como eu falava antes. Perfeito. Antes eu falava mais alto, queria impor a atitude pelo tom, pela autoridade imposta, né? Eu sou pai, eu mando e acabou. Uhum. Hoje não, é conversa. Cara, hoje ele me obedece, entre aspas, muito mais do que ano passado. Entendi, perfeito. Quando eu precisava mandar, assim, só pela clareza das palavras. É impressionante. E você falou que em 2015, você fazia poucas apresentações. 2016, quantas apresentações você já fez? Bom, primeiro, 2015, quantas apresentações você fez, mais ou menos, 2015 inteiro? Eu fiz aproximadamente umas 10 a 12 apresentações. Durante um ano inteiro? Durante o ano inteiro. Sendo que dessas 10 a 12, 8 ou 9 foram online, foram através de webinários, né? Hangouts aí, fazendo palestras e treinamentos via internet. Uhum. Que é uma pegada um pouco mais tranquila, assim, eu não tenho uma interação tão grande com as pessoas. Entendi. Em 2016... Isso, quantas? Eu já fiz aproximadamente umas 20 apresentações, 20 aproximadamente, sendo que umas 10 a 12, acho que um pouco mais da metade, na verdade, foram presencialmente, foram palestras e apresentações em algumas palestras abertas que eu mesmo organizei, os treinamentos que eu já fiz e algumas apresentações em empresas, em reuniões de negócios, interagindo tete a tete ali com o público. Você fez mais que o dobro em metade do tempo. O dobro em metade do tempo. O que aconteceu que você... Foi esse novo negócio? O que aconteceu que você dobrou o número de apresentações em 6 meses? Contando que janeiro é férias, fevereiro é carnaval, né? Me explica isso. Basicamente, tudo começou em março. Basicamente, a primeira foi em março. Ou seja, em 4 meses, em 3 para 4 meses, eu fiz realmente umas 20 apresentações. Por quê? Primeiro, um pouco pelo novo negócio, assim, aí eu comecei a me expor mais e essa era uma dificuldade que eu tinha assim, eu nunca fui tímido, tá? Nunca fui tímido, eu sempre fui um espontâneo, eu sempre fui brincalhão. Nas rodas que eu chegava, eu fazia piadinha, eu me enturmava bem, mas eu tinha um certo receio, que era falar em público, na verdade não é falar em público, é não gerar o reconhecimento do meu trabalho, assim. Eu tinha medo de falar bobagem, na verdade era essa, eu tinha medo de falar bobagem. Então eu ficava muito preocupado com a mensagem que eu ia fazer quando eu estivesse tete a tete com as pessoas. Porque quando eu fazia palestras online era um pouco mais seguro, porque muitas vezes eu compartilhava a minha tela, então entrava uma tela de uma apresentação que estava previamente pronta, de PowerPoint. Entendi. Eu ficava muito mais confortável, semi-escondido ali, né? E agora no não. No presencial não tem essa, né? No presencial você tem aqui a sua apresentação, os seus slides, e você aqui, a pessoa te vendo o tempo inteiro. Não dá para você se ocultar um pouquinho, o que é que eu ia falar mesmo, e voltar. Como é que foi essa mudança? E aí agora a preocupação assim, das mãos balançando, as mãos sem saber onde que coloca as mãos, o que ela faz, a mão entra no bolso, não entra, o nervosismo, luz, gente te olhando. Então, são coisas que não tinha na internet, não passava por isso. E agora eu comecei a fazer e foi surreal. Foi surreal. Me conta aí, quero saber, porque se ano passado foram 10, 12, sendo que no máximo 3 foram presenciais e esse ano umas 12 presenciais em 4 meses, 3, 4 meses, o que você pôde perceber ao longo desse período? E quando você fala que você tinha medo de falar bobagem, muitas pessoas pensam que elas têm medo de falar em público e na verdade não é o medo de falar em público, ou é o medo de falar bobagem, ou é o medo de não ser entendido, ou é o medo de ser rejeitado. Como que foi isso, assim, louco, em 3, 4 meses? Eu simplesmente quebrei esse medo.